Olá, 700. Beleza? Tudo tranquilo? Espero que sim. Espero que você, a sua família, todos aí possam estar bem, continuar bem. Graças a Deus as notícias são boas, a flexibilização tem aumentado, a abertura do comércio, das coisas de uma forma geral. Isso é bom. Isso é um bom sinal para você, para mim, para todos nós, para o Brasil. Sinal que as coisas estão caminhando bem, graças a Deus. Precisamos continuar pedindo a Deus, o nosso bom Senhor, que continue intervindo no nosso país para que as coisas possam continuar melhorando. E vai melhorar. Mas antes de começar a aula também, eu preciso dar algumas informações para você. São três, né? Fique atento às informações, anote se preciso, porque tem a ver com as avaliações, né, que estarão acontecendo entre os dias 13 e 17 agora de julho. Então você, do sétimo ano, que faz aula comigo, o seu dia de prova será no dia da sua aula, ou seja, dia 14 a 701 e dia 15 a 702. Então esse é o primeiro aviso. Repetindo, dia 15 e dia 14. O portal vai estar aberto a partir do horário da aula pela manhã e vai ficar aberto até a meia-noite do mesmo dia. Então, caso você não faça os exercícios de avaliação nesse dia, você fará a segunda chamada, porque não vai ficar aberto um outro dia. Fique muito atento, né, a essa informação aí que eu estou lhe dando para a sua avaliação, para você não perder a sua avaliação e ter que fazer segunda chamada. Um outro aviso: fazer as avaliações no plural maestro. A orientação da coordenação está dando. Ah, mas eu tenho dificuldade lá. Então, o que a coordenação está disponibilizando? A professora Sandra está disponibilizando para você um número que eu vou passar para você, que você vai entrar em contato com ela e ela vai orientar para que você possa fazer as suas avaliações, o seu exercício, enfim. Ela vai orientar você para que você possa fazer de uma forma tranquila lá no plural maestro. O número é esse: 9884 16 241. Repetindo: 9884 16 241, beleza? São esses os avisos aí das avaliações, fazê-las no plural maestro. Caso tenha dúvida, né, procurar a professora Sandra nesse número que eu passei para você aí. Tendo dito isso, nós vamos aí entrar na aula propriamente dita, que nós estamos falando já há algum tempo sobre liberdade, ser livre. Nós temos batido um papo, interagido, né, sobre essa questão de liberdade, uma questão extremamente importante, tendo em vista que todos nós ansiamos pela liberdade, que a liberdade é uma coisa muito boa, que nós nascemos livres, graças a Deus por isso. Hoje a gente encontra essas dificuldades todas, ir e vir, por causa da pandemia do Covid-19, mas tirando esse momento de dificuldade e desafio, nós somos livres. É uma liberdade que não que é uma coisa natural, até porque no início de tudo, eu já falei isso para vocês, lá em Gênesis, nós encontramos Deus criando o homem e a mulher e dando para eles a liberdade de escolha, de viver de maneira, claro que orientando eles sobre essa liberdade com a responsabilidade, mas, né, desde o Éden, lá do jardim, Deus, quando planejou e nos planejou, Deus nos fez para sermos livres. Essa é a liberdade que você tem, que eu tenho, de saber escolher, ou poder escolher. Hoje nós vamos falar sobre escolha, ser livre. Por que eu estou dando esse tema, esse título? Porque
às vezes, e claro que você está no 7º ano, e eu sempre faço questão de lembrar isso, você ainda não tem uma maturidade, uma experiência de vida ainda longa, você é muito novo, naturalmente, graças a Deus por isso, ela vai chegar lá, mas, como eu também digo, tem coisas que não dá para aprender quando a gente fica velho. A gente vai aprender sempre novidades, sempre coisas novas, mas existem situações, existem coisas que nós precisamos aprender desde a idade menor. E eu sei que isso aconteceu com você e continua acontecendo. E não é pouco relembrar, é importante relembrar todo o ensinamento que os seus educadores, seu pai ou sua mãe, naturalmente são seus primeiros educadores, passam para você em relação ao seu comportamento, a sua fala, o seu andar, o seu jeito de ser, e eu sei que você é orientado naturalmente por isso. Só que quando você vai crescendo e você vai, né, vou usar um termo aqui, é quando as suas asas, é igual um pássaro, elas vão dando mais flexibilidade para você alçar voos mais longos, e isso naturalmente acontece. Acontece ainda quando você é junior, acontece quando você é adolescente, vai acontecer quando você for jovem, adulto e por aí vai. Por quê? Porque quem dá a você o direito de dar os primeiros passos, humanamente falando, são os seus pais. Depois que você começa a andar e engatinhar, na verdade, os seus pais eles te dão uma liberdade limitada. Eles estão sempre de olho. Por quê? Porque uma criança que engatinha, ela ainda não sabe discernir o que é certo e o que não é. E criança geralmente nova, ela é muito curiosa. Quer dizer, a gente fica velho também, não deixa de ser curioso. Uns mais, outros menos, mas de alguma maneira todos somos. Mas eu estou falando de criança que ela não tem noção do perigo. Exemplo, um filho desencapado, subir em algum local e depois ela não consegue, pode cair, pegar uma faca que fica jogada, um garfo, um pedaço de madeira, se já for um prego, tudo isso, um caroço de feijão, porque pode pôr no ouvido, no nariz, tudo isso é muito complicado para uma criança, porque ela não tem discernimento para saber. Eu estou falando da criança, naturalmente, que não é você, estou falando do aquele que engatinha, que não tem ainda um discernimento para saber o que faz mal e o que não faz mal. E aí a liberdade vigiada, bem limitada. Tem sempre alguém de olho. Vai engatear, mas tem alguém de olho. Você vai crescendo, começa a andar. Você começa a entender algumas coisas, sabe o que é mão? Começa a conhecer, falar palavras, daqui a pouco junta as palavras, começa a fazer frases e você vai naturalmente, né, amadurecendo e seus pais vão continuar vigiando você, que é natural, mas já dão aquele pouquinho mais de espaço, já fica mais longe, para ver o que vai acontecer. Claro, num espaço que dá tempo de correr até você e te livrar das situações. Se você perguntar a seu pai e sua mãe, já aconteceu algumas vezes. Normal isso, de boa, como vocês falam. Muito bacana isso. Porque os pais, na verdade, também, os nossos pais, os pais de vocês, nos ensinam vocês que vocês começam a ter consciência e eles começam a orientar vocês no sentido de que isso pode, isso não pode. Então eles querem ver. E quando você vai a algum lugar que não pode, eles vão lá e falam, aqui não pode, faz dodói. Geralmente a palavra é essa. Então é isso. E você vai crescendo e você naturalmente vai adquirindo o quê? Maior liberdade. Hoje, por exemplo, como junior, no alto da sua experiência, você já tem uma maior liberdade. É ou não é? Então, e isso é uma coisa natural. Só que chegará um momento que você não terá mais, né, os seus pais tão próximos que eles vão poder falar o que você tem que fazer. Eles vão até orientar você. Vai por aqui, vai por ali, faz assim, mas aí vai caber você fazer ou não. O que hoje você faz porque você ainda é dependente dos seus pais, amanhã
ou seja, daqui a mais um tempo, você vai fazer por sua conta e risco. É igual um jogo que tem aí, num canal de televisão, é por sua conta e risco. Que aí você já vai ser, digamos assim, livre mesmo para poder escolher por você. Bom, isso é bacana, isso é legal, mas gera um desafio maior. Porque existem decisões que pode tornar você, a mim, qualquer um, mais presos do que livre. Aí tem uma frase assim: o tempo é o senhor da razão. E antes de mais nada, eu quero dizer um negócio para você aqui. Você vai crescer, mas você vai continuar sendo filho e vou te dar uma orientação, querido. Sempre, vou repetir, sempre, e isso é muito sério, quando os seus pais, mesmo depois que você for de maior, tiver o seu emprego, tiver a sua família, enfim, mesmo assim, peça orientação dos seus pais. Ouçam eles nas decisões. Claro que existem decisões que são mais tranquilas de você tomar. Mas se passar por alguma decisão mais complicada, mais difícil, que tiver que ter um direcionamento, tomar uma decisão, não pense duas vezes. Ouçam as orientações dos seus pais, porque isso é bacana. Além de honrar os seus pais, de mostrar que eles são importantes, eles continuam e vão continuar sempre sendo mais experientes do que você. Isso não muda nunca. Da mesma forma, isso vai acontecer com você quando você tiver os seus filhos daqui a uns 50 anos. Claro que é exagero, mas quando você tiver os seus filhos, vai acontecer a mesma coisa. Orienta eles a isso. Porque hoje a gente vive numa situação e os mais novos, vou usar um termo aqui, me perdoe o termo, quebram a cara, não literalmente, às vezes literalmente, quebram a cara porque não buscam orientação em quem realmente está preocupado com vocês. Eu sempre digo, eu já fui da idade de vocês. E essa coisa de, às vezes, buscar orientação em outras pessoas que a gente nem conhece, às vezes, que nós achamos que é amigo, acaba sendo uma coisa que a gente acha que é normal, mas não é. Graças a Deus eu nunca tive esse problema de buscar orientação com gente que não era minha amiga, essas coisas assim. Até porque naquela época, um pouquinho, tem muito tempo assim, né, mas era um pouco diferente de agora. Era assim, os pais não tinham assim, um grau de instrução como tem hoje, os pais de vocês, e as coisas eram mais no olhar, às vezes era mais numa boa vara de goiaba, enfim, era assim que funcionava. Não tinha muito diálogo às vezes, hoje não, hoje graças a Deus, em relação a isso, eu acredito que deu uma melhorada. O diálogo entre pai e filho é mais aberto, digamos assim, é mais franco, há uma proximidade, uma aproximação maior, há uma amizade, digamos assim, mais estreita. Então há uma abertura. Aproveita isso, cultive isso, porque é assim, quando a gente acaba não lembrando que nós temos pessoas mais velhas, mais experientes, no caso os pais, que nos amam e quer nos ver bem, a gente acaba trocando os pés pelas mãos. E escolha é algo muito importante. A gente não escolhe hoje para hoje mesmo ter o resultado. Escolha para a vida não é uma fruta que a gente pega, escolhe e come ela na hora. Não, não é. Não é uma roupa que a gente olha na vitrine, vê, compra e usa. Não. Escolhas que tem a ver com futuro, estudo, trabalho, ou seja, vida profissional, família, são coisas, são situações que a gente escolhe hoje e os resultados vêm mais à frente. Exemplo, você estuda. Por que você estuda hoje? Resultado hoje? Qual o resultado que você tem hoje estudando?
aprovação, isso é ótimo, excelente. Ser o aluno estrela, ganhar os parabéns, aprender. Mas você está fazendo isso tudo por quê? Porque daqui a pouco você vai subir de degrau e você está caminhando para o futuro. Então você está plantando para depois colher. Mas hoje ainda são os pais que direcionam. Mas e quando for você que for escolher? Então a liberdade, né, que você sonha tanto em conseguir, você precisa começar lá hoje. É interessante que a gente tem escolha, né? Nossos pais escolhem muitas vezes algumas coisas por a gente, como eu disse, é normal. A gente tem essa liberdade que os pais dão limitada. A gente pode escolher algumas coisas, algumas outras coisas não. Depois a gente chega à liberdade pela maioridade, que também é uma coisa normal. E depois a gente passa por um processo também de liberdade, de responsabilidade e que aí traz as consequências disso. Nós temos também a liberdade de expressão. E por que eu estou falando isso? Que seja lá que liberdade você tem, e você tem todas elas, tanto de expressão, quanto de daqui a pouco, né, você vai ter, na verdade, a de maioridade, você vai poder escolher mais coisas, ou você já tem uma certa liberdade, mas o que precisa chamar a sua atenção, que você precisa estar atento, é essa liberdade que você tem conquistado e que essa liberdade daqui a pouco ela vai fazer com que você já maior escolha aquilo que você quer, fazer do jeito que você quer, e isso é um grande desafio quando você chegar lá. E toda escolha ela tem as suas consequências. Por isso que eu falei, escolha ser livre. Para alguns, quando se fala em escolha, e a gente, quando eu pergunto da definição de liberdade, alguns quase é para fazer o que eu quiser. Parece que essa coisa fica presa dentro, mas às vezes nem sempre escolher o que a gente quer é bom. Por que existe a palavra responsabilidade? Porque a responsabilidade é uma via de mão dupla, você tem. Mas dentro da sua responsabilidade, você também, sendo responsável, você vê o outro. Da mesma forma que a irresponsabilidade sua e minha também alcança ou pode alcançar o outro. Quer ver um exemplo? Quando... Vamos falar de colégio. Trabalho que tem no colégio onde as turmas participam. Bom, se tem um grupo para fazer um trabalho e alguns alunos não fazem a parte que compete a eles, o que acontece? O trabalho sai meio capenga. Sua responsabilidade, você não cumpriu e outros pagaram. Isso eu falando uma coisa assim, mas existe aquelas escolhas, você escolheu não fazer. Olha o que aconteceu. A mesma coisa acontece com expressões que a gente usa, seja corporal, seja falada, que alcança o outro. Pode ser acidente de bicicleta, moto, carro, enfim, que a gente quer fazer, às vezes de qualquer maneira, e não é de qualquer maneira que se resolve as coisas, que se faz as coisas. Entendeu? Por exemplo, vamos falar de liberdade de expressão. Sou livre, eu falo o que eu quiser, mas é assim mesmo? Sim. Eu falo, mas e as consequências daquilo que você fala, que eu falo? Depois que a gente fala, as palavras estão no vento, cada um entende aquilo que quer e sobre nós vem as consequências sobre o outro também. Quer ver uma situação aqui? Sei que vocês não fazem isso, mas suponhamos que em sala de aula aconteça uma situação onde a coordenação é chamada.
E o culpado foi alguém, seja lá quem for. Esse alguém, quando a coordenação pergunta, fala que não foi, né? Não sei. O que acontece? Pode ser que todo mundo seja prejudicado. Não é assim? Sim, isso acontece. Pode acontecer. Então vamos comunicar ao Pai todo mundo. Graças a Deus que sempre, né, quando acontece, alunos geralmente acabam falando, o outro comenta que foi fulano, tal. Mas e se aí? Como é que pode? Isso quando é uma coisa simples, não vamos colocar se fosse uma coisa grave. Você escolheu fazer. Não estou dizendo aquelas coisas impensadas que acontecem. Estou falando das coisas que a gente escolhe fazer. A Bíblia diz assim: quando depender de vós, tende paz com todos. A minha, a sua escolha pode ser uma escolha que pode dar paz, mas pode ser uma escolha que tira a paz. Isso é fato. Isso é uma realidade. Mas tem um negócio muito interessante. Antes da gente escolher, a gente pensa, querendo ou não. Assim, fiz uma coisa impensado. Esse negócio de falar que foi impensado é porque a gente às vezes faz as coisas muito rápido sem olhar lá na frente que teremos, ou aquele que faz terá, as recompensas, terão os desdobramentos, terá o desdobramento. Mas ele não foi inocente, ele fez. A mente jogou uma mensagem, pode ser de momento, e aí acaba fazendo, para depois pensar nas consequências. Às vezes nós somos assim. Pensamos muito rápido, agimos muito rápido, depois aconteceu. E agora? E agora que alguém tem que resolver. Como é que faz? Como é que fica? E vou voltar um pouquinho lá atrás, mais do mesmo assunto, quando a gente fala de escolha ser livre, eu falei que às vezes o escolher ser livre é o caminho para a prisão. Deixa eu dizer um negócio para você. Quando eu digo prisão, não necessariamente uma prisão de cadeia, digamos assim. Pode acontecer? Pode. Eu estou dizendo uma prisão que pode ser por algum tempo ou pode ser permanente. Vamos cá, vamos aí. Uma prisão por algum tempo. Tem alguns exemplos. Você, quando apronta, é verdade que você não faz isso. Você é um menino, uma menina da melhor qualidade. Mas suponhamos que um dia você tenha assim extrapolado, quis fazer alguma coisa e fez lá na sua casa, lá que seus pais não agradaram. Eles podem te colocar disciplinarmente sem sair de casa quando você quiser sair? Pode. Colégio para casa para colégio não pode lugar nenhum. Pode, não pode. Consequências pelo ato. Está lá, uma prisão. É prisão entre aspas. Vamos a algo mais sério. Vamos a algo mais sério. Adolescentes, jovens, juniores, eu acho que já falei isso para vocês, se eu não falei, estou falando, e se falei, estou repetindo. Hoje, alguns adolescentes, alguns juniores vivem uma vida totalmente desregrada. Aprontam tudo. Graças a Deus que não é o carro de vocês. Graças a Deus que os pais de vocês estão atentos. Porque isso parece ser legal, mas isso é muito ruim. E aí como acontece a prisão? Um acidente de moto, que pode ser de quebrar uma perna e a coisas piores. Dá trabalho para quem? Para todo mundo. Para ele que está machucado, para aquele que está machucado, talvez para outras famílias que se envolvem ou podem se envolver no acidente, e também para os responsáveis. Por isso, quando você pensar em escolher, escolha legal. Deus fala assim, eis coloco diante de vós a bênção e a não bênção, que é a maldição, a coisa não boa. E ele orienta, escolha as coisas boas. Coloco diante de você a vida e a morte. Escolha, pois, a vida. Escolha boa. Escolha boa. Eis que,
Coloco diante de você a campainha do vizinho, mas você não é para tocar a campainha do vizinho. Tem um texto muito legal que eu quero compartilhar com você aqui. Olha só, uma coisa bacana que você gosta muito de falar de liberdade, que eu sou livre porque é isso, aquilo, blá, 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 blá. E aí o texto lá da Bíblia, lá na carta de Paulo, 1 Coríntios no capítulo 6, versículo 12, há uma orientação. Quando eu pedir um versículo assim, mesmo você que não tem a Bíblia em casa, geralmente a maioria tem, mas caso você não tenha, é só você baixar uma Bíblia online, molezinha, né, do Play Store. Você baixa uma Bíblia lá e acha o versículo molezinho, beleza? Eu tinha esquecido da orientação. Então, você pode baixar a Bíblia lá e ler, mas diz lá, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, diz assim: tudo me é permitido. Essa parte você gosta, né? Mas o texto continua dizendo o seguinte: mas nem tudo convém. E aí ele repete: tudo me é permitido, mas eu não deixarei, que nada me domine. Repetindo: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Esse é o barato da coisa. Esse é o barato da liberdade. Não é querer fazer e fazer. Doa quem doer, não importa, eu vou fazer mesmo. Blá, 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 blá. Provavelmente você conhece gente assim. Você tem amigos, você tem colegas, você conhece gente, você tem internet. Você vê acidentes, você vê incidentes, você vê gente mutilada, você vê gente com cabeça rachada, você vê. Você tem televisão na sua casa, você tem jornal, você tem tudo. Então, você sabe, você vê, você tem notícias de um monte de coisas ruins que estão acontecendo com pessoas que escolhem ser livres, mas viver de qualquer maneira. A liberdade não é para ser vivida de qualquer maneira. Não foi isso que Deus disse para Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Não foi assim: vivam de qualquer maneira. Se fosse para viver de qualquer maneira, Deus não tinha colocado um sensor, um semáforo. Semáforo é o sinal de trânsito: verde, amarelo e vermelho. Tá verde, não passa. Tá livre para os carros. Ficou amarelo, também não passa. É atenção, que pode vir um carro e passar e, enfim. Ficou vermelho, os carros param, você atravessa. E você olha lá e vai mostrando. É um sensor. A liberdade tem um sensor. Quem é o sensor? A nossa consciência. E naturalmente, como você não é mais inocente para essas coisas, você sabe muito bem quando as suas escolhas, aquilo que você faz, vai fazer com que você sabe, melhor dizendo, que pode ou não trazer consequência. Liberdade, segundo o padrão bíblico, não é você escolher por escolher. É você escolher porque você tem discernimento para saber escolher. Não é fechar os olhos, unidunité, eu escolho isso aqui. E se essa escolha do unidunité não for aquilo que você sabe que é? Vai escolher assim mesmo? Livre escolha não é alguém colocar na sua cabeça que você deve fazer ou não. E você sabe disso. Como ser influenciável e que também influencia, você sabe disso. Que pessoas podem, ou presencial ou via internet, convidar você para algumas coisas que você sabe muito bem se pode ou se não pode. Não é? E aí você vai fazer? Respondo para você: não. Tem dúvidas? Não faça. Melhor não fazê-lo do que escolher mal e pagar o preço. Na dúvida, não faça. Escolher ser livre é um negócio que tem um preço. Por quê? Porque, como eu disse hoje, para alguns ser livre é viver de qualquer maneira. Não, é viver a vida loucamente. Mas que negócio é esse? Você não é louco? Isso é normal, não é? Então, se você é normal, e graças a Deus que você pensa, tudo flui em você, graças a Deus por isso, e além de tudo você tem orientadores, não queira dar uma de
louco. Tá? Haja de maneira que você sabe que é centrada, que é normal, porque hoje as influências para coisas ruins são muito grandes. Como eu disse, você tem internet, você tem pessoas que conhecem, e assim, internet tem muita coisa boa, mas tem muita porcaria, tem muito lixo. As nossas escolhas, as suas escolhas, elas vão fazer a diferença. Cuidado com a sua liberdade. Cuidado com a sua liberdade. Muita gente aí que diz que eu sou livre e que eu faço o que eu quero, mas às vezes são pessoas infelizes, pessoas tristes, pessoas que vivem a vida à margem de tudo, que faz uso de um monte de porcarias para que no momento possa assim se sobressair um pouquinho. Então, existe muita gente para dizer como você tem que ser. Eu vou repetir um assunto que eu sempre levo para vocês, para todas as turmas. É aquela coisa do todo mundo faz. E aí seus pais dizem, mas você não é todo mundo? E não, é mesmo. Aquela coisa no que tem? Tem nada a ver. Eu não gosto dessa frase. Não tem nada a ver. Essa frase não tem nada a ver. É uma tragédia para muita gente. Porque é nessa de não ter nada a ver que tem tudo a ver. Então, cuidado com a sua liberdade. A sua liberdade ela é cara. E não são pessoas com palavras bonitas, interessantes, que se aproximam de você nas melhores das intenções, mas que pode ser, e eu não estou dizendo que todo mundo que se aproxima de você está com más intenções, não é isso. O que eu estou dizendo é que você deve ter cuidado. Porque quando você fica atento, você sabe muito bem das palavras de duplo sentido. Você vai duvidar. Alguém falou alguma coisa, você vai duvidar. Vou me colocar aqui na berlinda como professor. Até porque eu falo isso para vocês. Quando eu dou minhas aulas, o que eu falo? Gente, pensa no que eu falei. Por quê? Porque eu sou ser humano. Eu posso falar alguma frase, dizer alguma coisa que você não concorda. Ou talvez até que não seja correto. Pode acontecer. A gente se esforça para não deixar acontecer. Porque ninguém quer. Mas não pode? Pode. Mas o que às vezes acontece? A gente ouve alguém falar, a gente só sai repetindo. Lembra do fake news? Claro que lembra, você sabe muito bem. Tá aí a todo vapor aí, esse negócio de notícias falsas. Mas tem um monte de gente que lê ou escuta, né, de alguma maneira uma notícia, não pesquisa para saber o que é e sai repetindo. Daqui a pouco, isso é fake. Ou seja, as pessoas que se aproximam de você pode ser fake. Alguma notícia que chega a ser você com a carinha muito bonitinha, arrumadinha, pode ser fake. Não é? E você? Por isso que eu falo, na dúvida, pergunta. Lamentavelmente hoje nós vivemos situações, e eu conheço, é o meu trabalho, de pessoas, né, que se arvoram de serem livres, mas estão a mais presa possível. Para você ter uma ideia, um belo dia, e não tem muito tempo isso não, estava no mercado, dois jovens conversando, e não tinha como não escutar, eles estavam atrás de mim, eram os próximos da fila depois da minha pessoa, e um deles estava dizendo que ele ia comprar mais bebida para curar a ressaca do dia anterior. Então ele tinha, para curar uma ressaca, ele estava comprando mais bebida para beber de novo. Aonde isso é uma coisa normal? Isso não é questão de ter uma religião ou não. Porque você, mas você é cristão? Não, não é isso. É uma questão de escolha, de sabedoria, de perceber que isso não faz bem para ninguém. E você ter uma ressaca, você não é você, da pessoa, melhor dizendo, ter uma ressaca.
vai em algum lugar para comprar mais bebida para beber para curar outra ressaca, ou seja, ele não vai sair da ressaca nunca. Você percebeu? Mas são pessoas que, se você perguntar para elas vão dizer para você que elas estão bem, que elas são livres, e essa liberdade elas podem fazer o que elas quiserem. Até pode, mas tem depois as consequências. Então, escolha ser livre, mas livre de uma maneira saudável. A liberdade ela não tem preço, mas por causa de ações de cada um, de atitudes de alguns, pessoas ficam presas mesmo sendo livres. Então, assim, escolha ser livre, mas escolha ser livre, como dizem por aí, de cara limpa, sem precisar fazer nada de diferente para ser livre. Porque o ser que tem uma maior preocupação com a sua liberdade é Deus. E Ele quer que você seja livre verdadeiramente, mas um livre saudável. Tchau, tchau, valeu, até a próxima.